aqui há um ano, para aí, não é? Há mais de um ano. 2019. 2019, já estamos em 22, portanto são quase 3 quase anos. 3 anos. Não. Bom, mas Foi isso o foi... livro de Braga, quando fomos lá ao de Aveiro, quando fomos falar sobre a Sofia. Não, está bem, sim? mas isso Não. foi uma primeira conversa. Quando você me entregou o livro, há para aí um ano, não? Pá, um ano. Vá mais. Sim, sim. O António Carlos Cortês, de quem eu sou vizinho, ou ele é o meu vizinho, não é? Portanto, circulamos ali pelos mesmos sítios e de vez em quando cruzamos ali no bairro, nomeadamente lá num restaurantezinho que eu frequento, não é? E que eu frequento com assiduidade e ele frequenta de vez em quando, não é? Portanto, mas de vez em quando a gente cruza-se ali, não é? E conversámos e tal, porque já nos conhecíamos, eu sou o editor, ele é o escritor, publica sobretudo poesia, faz também crítica de poesia, e de vez em quando conversávamos um bocado e tal. Até que um dia, para aí um ano, não? Andará por à volta disso, não é? O António Carlos Cortês faz o seguinte, diz-me, ouça, você publicaria um romance meu, uma coisa mais ou menos assim, não é? Eu disse, porque não? Quer dizer, talvez, sim, pois não, acho que sim, não é? A conversa mudou de patamar, não é? E então, tudo bem, dê-me lá o... Peço desculpa, interromper, Severino, não se importa. Eu, se Sim, calhar, chegar mais para aqui. Ou chegar mais ou pegar no Tá bem. micro, se calhar, está bem, peço desculpa. Portanto, sim, entregue-me o livro e tal, vamos ver, não é? E entregou-me, ainda não era esta versão ainda, depois ele alterou, fez alterações, corrigiu, alterou, etc., não é? Mas era já um livro desta dimensão. E eu comecei a ler, o livro não tem nada de convencional, não é? Não tem aquela coisa de dizer como é que dizia o outro, não é? Todas as famílias felizes não têm história. Quem quiser uma história com uma família infeliz não começava assim. Mas a verdade é que eu fiquei tão preso ao livro como ao outro, não é? Que a gente começa a ver ali a história das famílias felizes e das famílias infelizes, não é? Primeiro, fui um bocado agarrado pela estranheza, né, da forma, não é? E depois, digamos, a verdade é que aquilo me foi arrastando para dentro, não é? E eu li o livro até ao fim e disse, há muito tempo que eu não li um romance desta... Mas cheguei com uma dúvida, que agora, para não vos chatear muito, não é, vou já passar ao autor. Sob a forma desta brincadeira, eu estou agora a preparar um livro de um autor angolano que deu um título que eu não gosto muito, não é? Até lhe disse, vamos lá ver se a gente arranja um título de mais... Mas para já não arranjamos e acho que vai ser este romance vai sair com este título, que é o seguinte, ele põe lá, que é o seguinte, será este livro um romance? É o título desse. E agora passo-lhe a bola a ele e digo, António Carlos, será este livro um romance? Pois. Bem, bem, é como o outro, não é? Aquilo, nós olhamos para o quadro e aquilo é e não é um cachimbo, não é? Portanto, quer dizer, este livro, a ideia de romance, a ideia de um romance clássico em que se conta uma história linear, à maneira dos maias, ou à maneira, sei lá, de um Delfim, por exemplo, do Cardoso Pires. O romance sofreu uma alteração tão grande em termos de texto, de textualidade, desde finais do século XIX até hoje, que, na verdade, a mim o que me interessa fazer é reinventar permanentemente a forma literária, o texto. E, portanto, este é um romance na medida em que cabem hoje, e este hoje tem pelo menos 100 anos de história, cabem hoje no romance uma multiplicidade de formas. Não é um romance convencional, porque nós não vamos entrar dentro da história de uma personagem
cuja construção é clássica. Nós, quando entramos neste livro, vamos ter 10 poemas em prosa. É o primeiro canto, intitulado Trauma, a que se segue no segundo canto um longo poema em verso livre, com mais de 700 versos. E esse longo poema em verso livre é interrompido por uma voz, que é a voz do narrador, que vai esclarecendo ao leitor, até com notas de rodapé, que tipo de livro é que se está a ler. E quem é que é esse que está a escrever o livro. E, portanto, só depois, num romance que se organiza em função de cantos e que remete para a ideia de epopeia, o próprio título, Um Dia Lusíada, a ideia é esta, foi esta, pelo menos para mim, fazer um livro de facto estranho, não convencional, porque, sinceramente, eu acho que é preciso reformular o modo como se trabalha a linguagem e a narrativa. E, portanto, o leitor entra num livro que, primeiramente, o leitor vai sair extremamente frustrado e até zangado, e pode até pôr o livro de lado, que é, eu estou a ler um livro de poesia, quando, na verdade, não é um livro de poesia. Ou melhor, será um livro de poesia se souber que poesia é poiesis, ato de fazer, linguagem. E, nesse sentido, então este será um livro onde cabe tudo. O que é que vamos ter depois? É a história deste livro contada através do narrador ao leitor. Há um autor chamado Elias Moura, ex-combatente da Guerra Colonial, nascido a 25 de dezembro de 45, portanto, alguém da geração do Seferino, não é? Ele combate na Guerra Colonial em Moçambique, mas o Elias combateu, e é um tipo terrível, um tipo tenebroso, não é? Porque ele nasce num sítio pobre, em São João das Lampas, é o terceiro filho de 9 irmãos, tem um pai torcionário, Mário Moura, e ele é obcecado desde sempre com a ideia de escrever um livro, e mais ainda a partir do momento em que vai fazer a recruta em Mafra e depois é enviado em 67 para Moçambique e faz a Operação Nogórdio com o Calusa da Riaga em 1970. E o que é que nós vamos ter a partir portanto, entre o primeiro canto e o canto terceiro? O livro que Elias Moura escreveu. O livro que Elias Moura escreveu. Interrompido muitas vezes por considerações sobre o que é a literatura, feita por um tipo que é o narrador. Narrador-autor, mas narrador. E a partir do canto quarto em diante, nós vamos ter a reconstituição da história de Elias Moura, contada pelo narrador. E como é que ele, narrador, foi o responsável por organizar esse livro que nós lemos entre o primeiro canto, página 17 e a página 178. Portanto, é um romance que procura, na verdade, honrar as experiências textuais muito bem feitas e difíceis de uma Maria Velho da Costa, de um José Saramago, de um Nuno Bragança, porque o que para mim está em causa é tentar reformular constantemente o fazer literatura e dar ao leitor imagens tão fortes que o leitor, ao ler, sinta que está perante um animal estranho. Aliás, há uma passagem aqui em que o Elias Moura, que trata o narrador por menino, tu não viste nada, né? Diz, isto é uma serpente dos pântanos. Pá, este livro é uma guerra de napalm, não sei quem, não sei como é. E, portanto, Zeferino, na verdade, este é um romance, mas é um romance heterodoxo, e eu gosto de heterodoxias. Não, mas há por vezes a ideia de que um romance que não tenha a forma tradicional, não é? Com personagens que vão aparecendo sucessivamente e tudo isso, com uma história bem contada, e tudo isso que, digamos, que se não for assim, digamos, os leitores abandonam. Mas eu aqui senti-me estranhamente solicitado pela história, não é? Porque, eu estou farto de ler coisas, quer dizer, tenho que fazer sempre esforço todos os dias de manhã e lá vou eu ter que ler esta coisa, que chatice. E depois lá vou, não é? E, portanto, eu sou
eu não vou entusiasmado a ler o seu livro, não é? Pois claro, Eu vou a ler o seu livro porque a minha profissão Claro, é isso, tenho que fazer, porque se eu não faço isto, lá vão encontrar o homem no Sr. Artur, o Sr. Artur ele pergunta-me não sei o quê, eu vou meter os pés para as mãos e não sei o quê. Bom, tenho mesmo que ler isto. Isto não é pequena coisa, não é? Isto demora umas horas largas. Pois. Mas a verdade é que, apesar disso, não é? Eu começo a ler por aqui, nós já vamos ter Uma leitura da Rita temos aqui Dias, tem aqui uma atriz que vos vai, digamos, ler uns segmentos e iniciais. vai mostrar-vos como eu tenho razão, não é? Portanto, com a leitura que ela vai fazer, não é? Começo por aqui, não é? Uma coisa chamada trauma, não é? E começo por ler isto e sinto-me sucessivamente arrastado para esta leitura, não é? Ou seja, não é necessário que um romance tenha um princípio, meio e um fim, não é? Com aqueles personagens todos, não é? Não é necessário isso, não é? Ou seja, digamos, nós poderemos ler um livro com tanto empenhamento e ficar tão presos a ele com uma coisa tão estranha, não é? Como é o seu livro, não é? Eu também li... prometo fazer uma coisa mais canónica da próxima vez. Não, digamos, quem faz isto faz uma coisa canónica com a perna nas costas, não é? Porque fazer um livro desta maneira, construí-lo desta maneira e, no entanto, manter presa a atenção do leitor, não é fácil, não é? Há por trás disto todo um trabalho de escrita, de reflexão e um trabalho de rejoeiro, de combinação das diversas coisas para que elas funcionem de facto, não é? Quando um romance, o tal tradicional, está mal feito, porquê é que está mal feito? Porque está mal feito porque os personagens estão mal definidos, não é? Porque às vezes um personagem aqui é uma coisa passada umas páginas já é outra e aquilo não combina, não casa umas coisas com as outras e a gente diz isto não está bem feito, não presta e larga, não é? Mas, digamos, portanto, aquela construção que o autor fez-la mal, não é? Mas aqui, digamos, nem tem sequer esse amparo, não é, de ter aqueles personagens tão simpáticos, os mais simpáticos, mas não, aqui não tem, quer dizer, não tem isso, não um bom... Mas tem uma outra coisa que eu queria interrogá-lo sobre se essa foi a sua ideia e o que é que o António Carlos pretende com isso, não é? É que isto me pareceu também como uma espécie de diálogo, de interpelação da literatura portuguesa. E de repente a gente está aqui, está a ler e diz, isto cheira a Camões, não é? Ou olha, isto cheira a Cesário Verde, ou cheira a não sei quê, não é? E efetivamente há aqui até coisas que são óbvias, não é? Deliberadamente óbvias, para serem uma coisa feita à maneira do Cesário Verde, ou à maneira do Pessoa, ou à maneira do Camões, ou à maneira do Sá de Miranda, ou à maneira, digamos... O que é que você pretende com esta interpelação à literatura portuguesa? Eu sou professor de literatura há 20 anos e crítico de poesia há 21. E o que eu pretendo... eu acho que é constante nos meus livros, mesmo de poesia, é convocar permanentemente a tradição, a história e a memória. Eu fui aluno da Paula Mourão, que por sua vez foi aluna do Manuel Gusmão, e o Manuel Gusmão aparece nestas páginas com um excerto de ensaio, e uma das coisas que me ensinaram foi que a literatura, mesmo quando não tenha leitores no seu tempo, a verdade é que os livros que são literatura obedecem a 4 grandes princípios. Reflexão permanente sobre a linguagem, ao ponto de um leitor se sentir emocionado, não porque a história é bonitinha, mas porque aquilo está tão bem escrito ou tão bem calibrado que ele se sente, ele mesmo leitor, produtor do livro. E depois há outros 3 pilares, a memória, a tradição e a historicidade. E eu faço isso porque eu estou permanentemente... Enfim, estão aqui algumas pessoas que me conhecem, o Rui desde logo, há uma data de anos,
Quer dizer, eu estou permanentemente com a tradição literária na minha memória e, portanto, nenhum livro meu escapa a esse diálogo permanente, a essa convocação permanente de ecos da literatura portuguesa, da literatura europeia, da literatura americana, e este livro é assim também. Aliás, há uma página, 4 páginas aqui, em que o Elias Moura está à procura de um estilo para o livro e imita o Fernão Mendes Pinto. Imita o Fernão Mendes Pinto e o que o leitor vai ler de repente são páginas com o português do século XVI. Portanto, é no fundo, o que eu pretendo, Zeferino, é fazer com que o leitor português deixe de ler o Nicholas Sparks e passe a ler o Sá de Miranda, está a ver? Qualquer coisa assim do género. ou o Camões, quer dizer, a obsessão do Elias Moura é por Camões, não é? E bom, e se posso levantar um bocadinho o véu, quer dizer, o livro tem alguma coisa de autobiográfico, mas não muito, mas Camões é permanentemente Camões é o... Eu não gosto muito de dizer isto assim, mas é o meu autor, não é? E eu tenho essa... Acho que o velho do Restelo, há pouco a Maria João, da Rádio Renascença, perguntou-me isso, qual é o símbolo deste Elias Moura? Elias Moura é o velho do Restelo. O velho do Restelo é muito importante, porque é a voz da consciência, não é? Não é nada, como às vezes se diz na linguagem política, os que não acreditam no progresso são os velhos do Restelo. Justamente o contrário. É porque por se acreditar que se pode ser velho do Restelo, não é? Pois, exatamente. Digamos, é toda esta coisa que a gente se entra, né, e começa, digamos, a sentir-se preso por isto. Não é? Agora, digamos, essa revisitação da literatura portuguesa e dos principais autores da literatura portuguesa é permanente no livro, não é? E assumida sob várias formas, sob a forma de prosa, sob a forma de poesia, sobretudo sob a forma de poesia, não é? Mas não é, digamos, o que você traz aqui para o livro não é apenas, digamos, estas imagens da literatura portuguesa, este jogo com a literatura portuguesa. Há aqui coisas, às vezes, até um pouco surpreendentes, não é? Mas funcionam muito bem, não é? São surpresas no bom sentido, a gente de repente fica surpreso, por exemplo, porque de repente começa a aparecer aqui extratos de discursos da Clara Zetkin. Exatamente. Portanto, você também vai, digamos, à história mundial, Sim, no sim. fundo, se quisermos, de uma maneira mais restrita, quer dizer, a nossa história aqui, né, ocidental, não é? E também atrás para aqui, para dentro do romance. Não é? Claro. Como é que você encaixa uma coisa com a outra? Porque a Clara Zetkin, pouca gente saberá quem foi a Clara Zetkin, mas há um longo discurso da Clara Zetkin aqui, que é um aviso da Clara Zetkin ao Parlamento Alemão, em 1933, pouco antes do Hitler subir a chanceler. E é um discurso absolutamente fundamental. Clara Zetkin era do Partido Comunista. E é um discurso absolutamente fundamental para o nosso tempo. Atualíssimo até, em função do que está a acontecer hoje, do que está aos nossos olhos, esta invasão da Rússia pela Ucrânia, da Ucrânia pela Rússia. Lá está. Eu acho que aprendi isso lendo muito a Maria Velho da Costa, lendo muito o Carlos de Oliveira, lendo muito um escritor espanhol que eu gosto especialmente, que é o Francisco Umbral. Quer dizer, a literatura é uma lição da história e é a história feita lição. E, portanto, quando eu ponho aqui discurso político, é porque vem na sequência vai contribuir para que o leitor perceba quem é este Elias Moura. Também estão aqui páginas sobre as doenças físicas e psíquicas contraídas pelos nossos ex-combatentes em África. Também estão aqui páginas dos formalistas russos, porque o Elias Moura é um professor, é um ex-professor de português e literatura, e bombardeia o narrador humilhando-o, não é? E dizendo porque é que o livro dele é literatura e é arrasador, e para isso cita o Todorov, o Boris Eichenbaum, o não sei o quê, quer dizer, e o narrador... Pois, enfim, portanto, a ideia, este livro é um pouco um puzzle. O leitor pode agarrá-lo por onde quiser, pode começar a meio, não é? Não sei se... Mas esta parte aqui é uma coisa curiosa, porque digamos, o livro já foi escrito há bastante tempo, não é? E imagino que tenha sido pensado e tenha andado na sua cabeça bastante mais tempo, não é?
E nós lemos esta coisa, a Clara Zetkin e outras coisas que aqui estão, e isto ganha de súbito uma extraordinária atualidade. Por exemplo, eu vou ainda ler outra vez, não é? Mas que agora com esta guerra na Ucrânia, não é? Portanto, eu tinha uma ideia relativamente primária do que estava lá a passar, não é? No fundo, digamos, eu via apenas um aspecto, não é? Via os americanos, que são hábeis diplomatas, não é? A empurrarem o Putin para aquela situação em que ele se vai enterrar, não é? E ele a deixar-se ir. Não é? E aí, e até, pelos vistos, ultimamente até a ganhar um certo entusiasmo, não é? Prometendo não ficar por ali, também vai até à Finlândia, vai até à Suécia. Mas, digamos, fui-me informar, não é? E descobri lá entre os meus livros uma coisa que me ofereceram aqui há 2 ou 3 anos, que é uma antologia de textos publicada em França, uma antologia que tem umas 600 páginas, uma coisa grande, não é? De pensadores russos desde vários séculos, não é? Com o título A Rússia e o Ocidente. E até tem na capa tem um boneco, um desenho, não é? Muito curioso. Aquilo deve ser de um caricaturista do século XIX russo, cheira a isso, tem esse ar, não é? Que é parece assim um nobre, aqueles antes pré-Pedro que os mandou cortar as barbas, assim, que está assim muito gordo e tal, e tem assim um tipo muito magro e alto, que está a apontar para ali, para uma montanha lá ao fundo. Eles estão assim numa plataforma, tem uma montanha ali ao fundo que diz Europa, não é? E tem uma particularidade, o óculo com que ele está a ver a Europa ao fundo está ao contrário. Ele, em vez de estar perto da Europa, ele está muito mais longe da Europa. Não é? E, portanto, e a sensação que eu, ao ler, nomeadamente, por exemplo, uns artigos escritos pelo próprio Putin e publicados em 2012, portanto já há uns anos, portanto nada disto começou a acontecer agora, isto já tem uns anos para trás, não é? Digamos, de repente eu senti, não é? E ao ver as notícias nos jornais, e também ao ver uma coisa que fiquei muito espantado, não é? Que o Putin a dizer que um dos responsáveis por o que está a passar na Ucrânia foi o Lenin. Fiquei assim um bocado já à espera, não é? Mas a sensação que eu tive ao ler esses textos do Putin é que nós regressamos a 1917. Exato. 1917 antes de outubro. Porque o que nós estamos a ver aqui é o povo russo, como havia o Império Austro-Húngaro, havia o Império Alemão, o Império Britânico, e eram impérios para um lado, impérios para o outro, todos à pancada. E, depois, em 1918, estes impérios entraram todos, ou quase todos, na bancarrota, desfizeram-se todos uns para um lado, outros para o outro, não é? Mas agora, aparentemente, nós estamos a regressar a isso. Não é? E esta sua evocação, por exemplo, da Clara Zetkin, dos perigos que aqui, estão sempre presentes e a gente não percebe bem como, não é? Porque é que nós não aprendemos nada, não é? Este seu livro também tem uma grande atualidade do ponto de vista da história contemporânea. Mas você antes viu... A Lídia Jorge, quando leu o livro, disse uma coisa terrível. Disse-me, António Carlos, e disse-me isto, eu não vou dizer isto, António Carlos, este seu livro tem qualquer coisa de profético. E disse-me, e não é bom. Aquela profecia que está aí em causa não é, isto é grave. Aliás, o livro termina com o Elias Moura na esplanada do Luanda, na Avenida de Roma, a ser visto, o narrador a despedir-se dele. E o narrador vai incorporar o modo de linguagem, o modo de falar do próprio Elias Moura. E ao mesmo tempo que ele está com a Elizabeth, que é uma colega dele, a falar sobre que livro é este que eu tenho para organizar, que não consigo, e tal, e a recordar-se de Elias Moura, ele vê a subir à Avenida de Roma, vê uma multidão de jovenzinhos com telemóveis na mão, a cantarem Cá vamos cantando e rindo, não é? E todos a prestarem vassalagem a um novo ditador que aparece. Um tipo com gravata de seda e fato Armani. E os jovenzinhos fascinados, não é? Pelo que ali vem.
Bom, não sei se podemos ler aqui uns excertos, mas acho que eu pelo menos gostava de ler aqui um excerto, depois da Rita ler os primeiros poemas em prosa. O que começa o livro de Elias Moura, não é? Que são os tais 10 poemas em prosa, ler um bocadinho e depois mostrar-vos isto que tem que ver com o que o Seferino nos disse, que é a dimensão histórica do livro feita literatura, não é? História feita literatura, não é? Não sei se é possível, não sei. É assim, mas por isso o livro é realmente este seu romance, não é? Porque é um romance, digamos. É um romance. É realmente surpreendente e surpreendeu-me, porque não sei se eu já tinha lido alguma coisa parecida com isto e acho que não é? Acho que nunca li nada parecido com isto, não é? Acho que não. Com esta construção, tudo isto, não é? Portanto, não sei. não, é uma coisa absolutamente original, não é? E acho eu, com uma capacidade de intervenção no mundo que nos rodeia, pelo menos nas pessoas que o forem ler, uma ler muito forte, intervir muito forte, chamar-nos a atenção para a riqueza literária da nossa literatura. Por exemplo, às vezes a gente menoriza-se um bocado, não é? E não, digamos, nós somos de facto um povo minúsculo aqui, tirado aqui para um canto, não é? Mas na realidade podemos orgulhar-nos da literatura que temos e o seu livro, digamos, ajuda-nos a percebermos disso, não é? Isso é uma coisa que eu também saí com esse sentimento, depois da leitura do livro, saí com esse sentimento. É uma homenagem à literatura, sem dúvida. Exatamente, mesmo. Indiscutivelmente é uma homenagem à literatura. Está aqui a minha orientadora de doutoramento, a professora Isabel Cristina Mateus, que me conhece bem, e quer dizer, no dia em que eu não fizer a minha homenagem à literatura, é porque perdi alguma coisa da minha própria alma, e eu não pretendo isso. Não, isso é muito forte, mas ao mesmo tempo, digamos, no fundo está tudo aqui. Aliás, eu não lhe falei, você depois, se quiser, ainda falará, digamos, já há uma crítica, por exemplo, da cotidianidade desinteressante de hoje, né? Portanto, digamos, estamos todos a preparar-nos para irmos a marchar ou atrás de um ditador, ou atrás de uma bandeira, de um tambor, para fazermos a mesma estupidez que sempre fizemos. Exatamente, é isso mesmo. E o livro é uma boa, fortíssima chamada de atenção para isso e bom, digamos, eu vou falar mais, não é? Já falei demais. Mas agora vamos ter a oportunidade, vão ter a oportunidade de verificar, que, digamos, com esta leitura, como eu tenho toda a razão. Boa tarde. Eu, antes de fazer a leitura, queria só dar aqui um contexto. Eu já conheço o António Carlos há algum tempo, há alguns anos. Já tive o prazer de o entrevistar. Tenho muitos livrinhos pequeninos de poesia. Tenho agora este a ficar um bocadinho maior. E recordou-me o poema de Jorge de Sena, Uma Pequenina Luz. Porque têm sido pequeninas luzes. E ele termina a dizer, não na distância, aqui no meio de nós, brilha. E continua a brilhar, e portanto é essa luz. E aproveitando a mensagem da Lídia Jorge, se for mesmo uma profecia, que desta vez seja uma grande luz e que possa ser uma candeia para a literatura portuguesa e para o país. Portanto ficam os meus votos, os meus desejos. Parabéns, António, por mais uma conquista e uma exposição. O que eu vou ler está no primeiro canto, Trauma. Foi num dia de verão. Havia uma sombra no céu claro, uma sombra interior, a ofuscar de cegueira a pulsão. Pressentiste o terror da paixão extrema. Não, naquela casa jamais voltarias a entrar. Não há terror maior que entrar num mar, já conhecido, onde serpentes podem penetrar-te, o coração ainda sobrevivente. No céu agora obscurecido, pela imagem da sombra, já esses rostos antigos te pareciam outros. Eram os monstros que sempre tinhas visto na casa maldita, onde entraste num verão antigo, num dia similar a esse, em que te despedias para sempre. Era ao fim de uma rua, ao fim de uma curva, ou na própria curva, não sei bem. Uma casa, uma espécie de palácio com um arco a fazer de frontispício e com umas letras a encimar uma luz diluída. Branca, com buganvílias
e outras flores dissimuladas a fingir uma atmosfera que sabias intuitivamente ser mentira. Um portão verde, como num filme de décadas mortas, abria-se ao temor. Quando entraste ali, o sentimento primeiro foi o de compreenderes que só fantasmas habitavam esse solar sem sol. Ali iniciaste, parece que foi há séculos, a morte lenta, de gota a gota destilares veneno. O veneno que sobre ti deitaram e que tu restituíste em cianeto sólido. À entrada da casa maldita, um porteiro ou dois do inferno? E que figuras de cera eram essas que te recebiam por entre vestígios de inveja e vontade de secura? Oh casa, que amaste como quem se joga num mar de trevas, num mar de safiras frias. A linguagem que trazias era um código inútil para aqueles que de há muito frequentavam as câmaras e antecâmaras do poder apodrecido. Casa do não sentido a que ofereceste a juventude. Que dizer agora disto tudo? Do mundo que construíste sobre os erros? Uma onda de segredos segrega ainda o vinho acre da memória que não cessa de passar à tua frente, por entre imagens refratadas. A essa casa não darei o nome senão da ave cujas asas são como as desse albatroz da história. Mas que se veja no compassado som do título do livro a verdadeira imagem sonora que corresponde à casa que matou parte de mim e para sempre é tatuagem. Condor. Ave de proporções etéreas, eternas. Ave a que deixa agora o testemunho para voar por sobre a constelação maior da dor que foi a minha. Traído pela casa maldita do encontro funesto, círculo final do inferno não vivido por Dante ou interpretado por Borges. Condor, tu és meu guia ao círculo final da melancolia. Obrigado, Rita. Estes primeiros 4 textos, poemas em prosa, que fazem parte do livro de Elias Moura, o livro de Elias Moura chama-se Condor. E, portanto, o leitor lê até à página 173 o livro do protagonista. E, a partir do canto quarto, nós entramos na relação de Elias Moura com o narrador. Eu vou ler, suponho que ainda tenho alguns minutos, eu vou ler alguns excertos e peço desculpa por... enfim, não tenho que pedir desculpa porque é literatura, mas o estilo, de vez em quando, não é dócil, é mesmo violento. Faltam os óculos, é uma chatice. Se me permitem, sim, deixe-me lá ver se frio. Não, peço desculpa, mas eu tenho de ler assim, desculpem. Eu já arranjo, eu depois já, a coisa vai. Quer que eu vá para ali? Não, a coisa vai, não, está bom. Portanto, o livro tem 6 cantos, remete evidentemente para a ideia da epopeia e depois tem sumários, um pouco à imagem da novela picaresca do século XVI. Não é? Está sol no dia em que Elias Moura, 75 anos, ex-combatente, solteiro, ex-professor, filólogo, licenciado com tese sobre Sá de Miranda e Bernardim Ribeiro, olhos pretos, prognata, rosto largo, maxilares naturalmente proeminentes, lábios finos, cabelo apartado ao lado direito, caindo por sobre a testa um que outro cabelo branco, olha para a mesa de trabalho. Livros. O Aprendiz de Feiticeiro, de Carlos de Oliveira. Um raro. Há mais livros, talvez Raul Brandão, Humus e Divagation, de Mallarmé. A escrita não surge logo. É ácida e exige maturações, modulações, calibragem. Elias Moura, 75 anos, tem raivas insuspeitas. Muitos que com ele falam dizem-no emudecido, desde que problemas de ouvidos o puseram a falar debaixo d'água. É uma armadilha, diz, de si para si, de hábitos regulares, como animal que reconhece sempre regiões onde a sua pele, os seus poros, melhor se podem adequar
Elias é um animal lento, de hábitos circulares, a mesma casa desde 1970, quando veio da guerra, colocado numa escola algures em Lisboa, ali para um qualquer subúrbio que entretanto cresceu, anos 80 e 90, os mesmos restaurantes, o Parreirinha de Carnido, o Valbon, depois começou peregrinações por Lisboa na procura de lugares onde ninguém o conhecesse e pudesse observar os lugares infectos, diz ele. Elias não gosta de mudanças. Bastaram-lhe na infância mudanças súbitas do pai, homem violento e tenaz, que bebia lentas ondas do whisky. Belveni será mais tarde, na vida de Elias, o lenitivo, ponte de arcadas mágicas, sonhos idos. Ou lentas ondas de brandy, lentas ondas de fúria. Um pai sempre a sair das sombras, de ameaças. Um dia, juro, mato-vos de pancada! E frases mágicas, tutelares, imperiosas, que Elias recordava quando do pai destilava memórias como punhais. Meu pai um dia... Tu nem sabes, vira-se para a minha mãe e meus irmãos, éramos 9, e eu o terceiro da manada, e dispara. Aqui o Elias, que está sempre a fugir para ir à biblioteca ler sei lá que merdas, aqui o Elias tem a de ir trabalhar. Uns minutos de silêncio e vem para mim, vermelho de fúria. O que é que vais ler? Foda-se para a biblioteca, Elias! O que é que vais ler? E eu aí com os meus 14 anos a esmagar a raiva com as minhas mãos fechadas e a dizer-me livros, livros, livros para me distrair, para pensar e viver por dentro, caralho de merda, pai de merda, bêbado de merda, cabrão do caralho e outras coisas mais. E a dizer-lhe um dia aí pelos meus 18 anos, faculdade, vou para a faculdade. E ele sentado na cadeira velha de pano, pernas abertas, a minha mãe na cozinha, a labutar sempre, a arranjar sopas, a cortar legumes, a ir à horta, a cuidar da Lucília, do Carlos, da Lúcia, da Evangelina, do Mário e do Ilídio, meus irmãos que vieram depois de mim. Sabes, ir-me embora para ele era a derrota suprema. Era espelhar toda a sua frustração. Cão amarrado eu não seria. Meu pai, Mário Moura, ósseo, enorme, magro, mas sobretudo torcionário, marido presente na violência, bêbado por convicção de que o álcool é o melhor amigo do macho. Minha mãe, Rosa, uma flor, como quer dizer aqui, prendada, caridosa, silêncio sempre nas suas raras intervenções à mesa de jantar ou ao nascer do sol quando nos preparava a merenda para o dia. Nasci num sítio pobre. São João das Lampas. Lugar ermo, ventoso, cheiro a maresia e azul a perder de vista, mas nós ali, entre casebres, fechados na rua estreita. Misturado com esse, um odor permanente a galinhas molhadas, odor que vou reconhecer na guerra que viria. Eu frequentava a pequena biblioteca municipal. Apanhava a carreira sempre que depois da escola, ao fim da manhã, me dava para desobedecer às ordens. Vindo para casa, que vosso pai quer ajuda, e já sabem, nada de atrasos, ouviram? E eu a fazer de cega e surda, preparar-me ao menos 2 vezes por semana a ir a Mafra, a uma biblioteca paupérrima de tudo, mas que tinha alguns livros. Faculdade de 1962, acho. Como um padre me tinha dito que nem escrevia mal e gostava de ler, lá fui. Um dia, na terra de minha mãe, Lamego, houve mesmo um velho que, vendo-a vir comigo e mais 2 irmãos, o Carlos e a Lucília, da missa, a manda parar e lhe diz: esse seu filho... O velho a olhar para as estrelas, a ler... Esse seu filho vai-lhe dar grandes preocupações. Vem aí uma guerra e vai para a guerra. Mas não morre lá, senhora. Isto dizem as nuvens. Já os outros... Eu não sei, dizia-me Elias. Eu não sei, mas sempre senti qualquer coisa. A minha mãe nesse dia chorou muito. Eu devia ter uns 17 anos e isto era em 1962. Lisboa era longe. Eu conhecia São João das Lampas e Lamego. Entre estes 2 lugares, onde nasci e onde nasceu minha mãe, faltava o marco geodésico. De onde era meu pai? Não o soube nunca. Mas fartava-se de falar de Lisboa, dos bairros batidos do sol, dos faias, do fado, mas que se encontrava ali em São João, desterrado por um mal-entendido. Calava-se o Elias. Lido, erudito, voz arrastada, grave, bebia o seu whisky. Cardu em anos recentes, antes Chivas Regal, Belveni sempre. Outras vezes ficava a olhar para o ar como que à procura de um fio condutor. Dizia estar a escrever o seu livro, a arrumar as coisas. Como ainda via bem, ainda que ouvisse por debaixo d'água tudo, perguntava-se por que razão, depois de 40 anos a ensinar a língua de Camões, sentia a urgência do livro. Perguntava-se. Olhava para o ar, como que à procura de uma nuvem, e baixava de novo os olhos à altura dos nossos, finalmente reconhecendo-nos. Voltava a falar de si. E lá vinha o discurso, o pai, Mário Moura, a mãe, Rosa, os irmãos, a infância a fugir e a regressar a casa tarde, porrada e mais porrada, e nos entretantos a mãe a protegê-lo como podia. Aos 18 anos, Lisboa. Em 1968, África. Olho o livro. Eu, Elias Moura.
Estou com a cabeça em água, os olhos esmagados de cegueira. Quer dizer, não posso contar a minha história toda, mas posso dizer-te o segredo. Qual o segredo? Não direi, porém, de qualquer maneira. Olha tu o livro e vê se entendes. Quem puder entender, que entenda. Recua à primeira parte, aos primeiros 10 textos que vês, uma espécie de enigma. Vivi muitos anos na Casa Maligna. Para que se entenda, a Casa Maligna não é um nome que funcione como alegoria ou metáfora. De facto, é a casa do mal, de um mal inominável, implacável, existencial. Ali conheci certo bestiário. Se a simbologia me servisse para esconjurar o mal, falaria de corvos, cobras, chacais, de determinadas espécies de demónios, colegas de ofício, ou melhor, de trabalho. Eu não quero falar desse fogo da fúria que dos olhos de muitos foi lançado sobre mim, assim que pela porta de ferro entrei, foi há quase 20 anos. Reformei-me no dia 11 de setembro de 2001. Caramba, estou farto de símbolos, mas foi verdade. No dia em que caíram as torres do World Trade Center, eu a tratar dos papéis da reforma, a reformar-me, a preencher formulários, a apresentar os anos de serviço, o serviço à pátria, as deduções por dias em que tive de faltar para ver se conseguia respirar, o risco de um processo lá atrás, a meio da carreira, a meio da vida, a confrontar-me com a gaja fina, loura, cabelo escorrido, olhar lânguido, a tipa do guichê, senhorita de cintura boa para levantar e pôr contra a parede e ela a perguntar-me armada em boa filha: então, papéis para a reformazita? E eu a olhá-la, ela a estremecer, a desviar o olhar. Sou magro, ósseo. Não pareço ter a idade que tenho. Gorduras? O whisky mata-as. O sol a bater-me de lado. São 15 horas de 2001, 11 de setembro. O fogo nas torres. Malta que se atirou janelas fora. O céu e o limite e o voo baixo. Desespero. A imagem do século que fechava. O homem demolido atirando-se contra os vidros das duas centrais do poder. Museus, restaurantes, gente feliz com lágrimas. O toque nos píncaros. As nuvens, as aves mais abaixo. Nos andares de baixo, uma mulher vê um avião. Aí, sem aviso, nem quer acreditar. Vai para a janela. A reação química, o medo. Imagem inverosímil. O avião que se aproxima. O cheiro a fogo. A gasolina. O barulho ensurdecedor dos motores. Hélices, turbilhão. O embate, projeção de centenas de corpos atirados, voando. Tudo contra as paredes dos escritórios, mesas, cadeiras, um cérebro que logo ali rebenta. A guerra é a guerra no céu e na terra, uma canção de Fausto, melhor, Riders on the Storm, a banda sonora do século, e eu a olhar para esse dia à distância de quase 20 anos. Estou aqui hoje, 2020, a cidade fechada, uma doença insidiosa a atingir-me os nervos, eu a recordar o dia em que me reformei. A gaja boa, perna fina, tornozelo com pulseira, tornozelo fino, pulseirinha de prata, um coraçãozinho a cair no tornozelo para a meia-lua entre o fim da perna e o início do pé, e eu a lembrar menos 20 anos no corpo, a ouvir melhor olhar de lince. Foda-se uma vontade de comer este mundo e o outro e a preencher papéis. A reformazita. Tenho cabelo grisalho nesse dia 11, letra firme. Reformazita diz... Pergunto-lhe e pisco-lhe o olho. Ela a sorrir-se, a não compreender que compreende. E eu ia dizer-me: desculpe, Sr. Moura, não era a minha intenção. E eu a debater-me com os últimos decénios do século. Aos 55 anos, reforma. Combatente em África, traga esta espécie de mal que mata e não se vê, que vem não sei de onde, dói não sei porquê. Estes versos do Camões vão repetir-se. Quando escrevemos sobre o mal, ele é matéria não perecível, persiste, é uma corrente sanguínea que fica circulando dentro da própria corrente sanguínea. Elias a conversar de si para si. Rizomático. Se eu quiser explicar o livro, tenho de recuar muito na memória. Se eu quiser explicar a vida, pior. Custa-me. Por muitas vezes que pense, custa-me. Aplico-me em certas noites a recuar com esforço ao último dia. Posso contar. Vou ler mais um excerto. No guichê, ele está a falar com o narrador. Ele, Elias Moura. No guichê, a tipa fina, contornos de cobra apetecível a olhar-me. O Sr. Moura já preencheu tudo? Posso verificar? E eu a querer ir-me dali. Passem para cá o vil metal depois de servir a pátria na mata e a pátria nos liceus de antes e pós-abril. Passem, mas é para cá a guita depois de mais de 30 anos a ver o edifício esboroar-se, professores novinhos a vir dar aulas, aulinhas a fazer figura, aulas e aulinhas depois de licenciaturas à pressa, de passagens administrativas, de licenciaturas à bolonhesa, de verem na profissão docente um modo rápido de atingir o 10º escalão, vivendo a pagar prestações com piscina, vizinhos invejosos dos horários de 12 horas semanais e toma lá, mas é uns 200 contos anos 80 e 90 e eu a ver essa malta a vir. A dizerem-se filhos de Abril, quando em Abril tinham para aí quê? 10, 12, 11 anos. Lembro-me de tudo. Olha para este, por exemplo. Estás a vê-lo? Era assim, era um tipo formidável. Um que conheci ali por volta de 1987, num liceu de Benfica, um gajo magro, óculos, arrumado por fora, desarrumado por dentro, olhar supraciliar, olhar macaco, olhar lânguido para miúdas que ali andavam, 14, 15 anos, e o tipo a fazer-se pervertido de merda. Em África havias de ver estacas pelo cu acima, um fogo de medo, era o que tu ias experimentar. Formalista da treta, professor retórico e o gajo nas reuniões, com teorias, a falar de Roland Barthes e do Todorov presumido de merda e a indicar-nos o Wayne Sibut e a relacionar o Garrett com o Bachot. O nome desse gajo era Tristão. O nome lembro-me agora, Tristão.
O Tristãozinho, o apelido não me lembra, virá mais tarde, mas recordo uma reunião em que o tipo, que tinha faltado praticamente todo o segundo período com baixas médicas por ser genial, por ter experiências alucinatórias, provavelmente, diz que tinha de reprovar uns 7 alunos, todos rapazes, porque fora desautorizado e não sabiam nada da matéria, nada de nada. E a malta a olhá-lo no conselho de turma. O conselho de turma em silêncio, a pesar, a pensá-lo. E eu a olhá-lo daqui, desde 2020, a recordar a cena de 87, a recuar no tempo 67, 20 anos antes, e a pensar que esse menino tinha ficado bem numa operação como a de Tete, 68, 69, ou a Nogórdio. O cotidiano infestado de metralhadoras, nós a responder como podíamos aos ataques de morteiro, a caminharmos na Marta, nos trilhos afastados para manter a segurança numa relação com o mato sempre à espera de emboscadas. Que farias tu, menino? Que farias, Tristão, meu lorpa? Eu a lembrar esse Tristãozinho, em 1987, a falar de moral, do quão importante era ser justo e avaliar com imparcialidade. Ele que, enfim, e a tipa do guichê, em 11 de setembro de 2001, a olhar-me. Já preencheu tudo, senhor doutor? Já preenchi tudo. Papéis, papelada, papelotes, requerimento para isto, requerimento para aquilo, eu a olhar a realidade cheia de realidade, os versos de um poeta do Norte a virem-me aos olhos, eu também não quero chatear a realidade. Gente pobre a pedir subsídios, a parasitarem muitos a máquina do Estado, os meus impostos a irem pelo cano abaixo e eu a sonhar ir-me abaixo se montasse 20, 40 anos antes a tipa de guichê. Elias Moura, relato para um gravador, maio de 2020. Gosto sobretudo de ler, isto é, de me perder na linguagem que arrasta várias linguagens para dentro, do livro ou dos livros. E gosto de música. Nas minhas aulas, nas aulas que dei, ouvia-se muita música. E leio um último excerto, final, 1 minuto, pode ser. O livro escrito com recordações vivas. Essa é a melhor maneira de dominar o cavalo, rédea curta e porrada na garupa. O mesmo com a femme fatale, toda e qualquer uma que se cruzar connosco, elas querem a broche. Elias a preparar-se para assaltar o processo em curso? Vou falar-te da guerra. Chega-te a mim, mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira, a face de súbito de Elias moldada a uma luz de legenda. De que guerra iria ele falar? Nas nossas conversas, nas nossas conservas, meu caro, nas nossas conservas! Nas nossas conversas, nem sempre era claro o rumo que o cavalo ia tomar. Podia ser África, podia ser a vida que teve como professor, podiam ser episódios ocultos, negruras de maré alta, barcos desarvorados dentro da sua memória brutal, brutalizada. Eu pressentia que Elias tinha certos ângulos agudos. Limar arestas, menino, limar arestas, a vida é limar arestas. Desta vez foi de facto do livro que falámos. Um livro que exigia uma grande investigação em literatura e alquimia, a fórmula e o número. Elias tinha lido e relido Jorge de Sena, tinha intuições terríveis. Nesse dia, num café a Carnido Velho, os Chitas, que eu tinha frequentado em tempos, contou-me um dos motivos fortes do livro. O motivo que legitimava até a divisão em segmentos, a linguagem a organizar-se às golfadas, em 3 andamentos, uma ópera, uma litania, uma memória em flash. Ele disse então, menino, a coisa organiza-se assim. Tu conheces o Texas? E eu calado a dizer que não com a cabeça, eu não arriscava muito nos primeiros encontros com Elias. Cheguei mesmo a ouvi-lo com enlevo. Pois o Texas é isto. Um que combateu na Guiné ali em 73, janeiro, ferido, perfuração de 7 centímetros de uma bala no cérebro, provocou-lhe a perda da massa encefálica. Elias a tirar um papel amassado de dentro do bolso, do blazer, aos quadradinhos, a imitar o estilo inglês e a destilar-me números. 30 mil deficientes evacuados para a metrópole, todos a passar pelas instalações fétidas e velhas do Hospital Militar Principal, construído em 1851, ali à Estrela, na capital do Império. O Texas, meu menino, é isto. A intensidade do conflito à entrada dos anos 70, mas com um empurrão da morte logo a partir de 67, medida através do número crescente de efetivos de ambos os lados. Moçambique e Angola bem apetrechados, a URSS a injetar milhões de rublos, eu sei lá. Elias a beber um gole de whisky depois de almoçarmos um arroz de pato, depois de uma boa dose de açúcar, depois de ele, em jeito de olhar de águia, sumptuoso, considerar uma tipa, 2 tipas novas, carne fresca em velhas pipas, e nós a aguentar com a conivência inglesa e o apoio americano, um quê de ajuda francesa, consoante os meses. Orgulhosamente nós, caralho! Quando vim da selva visitei o Texas, o sangue era para manter vivo ou não era? Nessa altura já eu conhecia o jovenzinho Bernardo Vítor, meu psicanalista, era uma imagem, não sei. Havia um psicanalista que me acompanhava e se chamava Vítor. Bernardo, acho que foi o nome que lhe pus mais tarde. Para não me alongar mais, eu precisava da guerra viva dentro de mim depois de vir da guerra, para lidar o animal. Só não matei mais porque não calhou. Despachei em 2 anos de serviço cerca de 22, nada mau, e sempre a apontar à cabeça. Um gajo não se mede à bala. Frase canónica do Elias, como aquela da porrada e da garupa. E bom, espero que, enfim, façam aquela boa traficância que é de, se gostarem do livro, epá,
dizerem que vale a pena ler uma coisa estranha, uma Alimária dos Pântanos, Não, sem dúvida. uma coisa qualquer. Sem dúvida que o livro é um romance. Eu acho que é um romance. Fica respondido. Acho que sim. Obrigado a todos.